Oi pessoal, eu sou a Rafaela, eu sou especialista em bem-estar e em estética, massoterapia principalmente é a minha praia. Hoje eu aproveitei o time de um comentário aqui pra gente falar um pouco sobre isso. Eu acabei de voltar do exercício, então desculpa aí a roupa se eu não estou muito adequada para alguns, né? Hoje eu quero falar sobre esse comentário do Cleiton Visotto. Ele comentou perguntando sobre a necessidade de ter um aquecedor portátil. Eu vou ler aqui. Oi Rafa, estou começando a atender agora e uma coisa que eu já senti necessidade de ter é um aquecedor portátil de ambiente para os dias mais frios, pois um aparelho pequeno já aquece toda a sala e deixa o ambiente mais aconchegante. O que você acha? Obrigada por compartilhar essas dicas. Eu que agradeço primeiro você, Cleiton, por comentar e compartilhar aí conosco, né? Essa questão eu acho que pega muitos massoterapeutas. Eu não passei por isso muitas vezes de ter que trabalhar no frio, porque eu, quando tive um espaço, gente, algumas pessoas sabem da minha história, mas não completamente, né? Porque nem todo mundo me acompanha aqui no Instagram. Então eu contava muito mais a minha história lá no Instagram, quando eu tinha uma conta com mais de 8 mil seguidores. O que acontece? Quando eu trabalhei e abri meu espaço Bonanza Estética e Bem-Estar, eu trabalhava em cima de uma pizzaria, então lá era muito quente. E aí era um aquecedor natural que eu já tinha. Eu não tive esse problema, meu problema era contrário, era com calor. Então eu tive que usar dos recursos que eu tinha, que na época era um ventilador que eu peguei emprestado do meu pai. E aí eu usava lá nos dias mais quentes e principalmente no final do dia, que era quando eles começavam a fazer as fornadas de pizza, ela ficava muito quente. Então, no caso, Cleiton, você e você que tá me assistindo, vocês não achem que é frescura. Esse é o ponto principal desse vídeo que eu quero alertar vocês aqui. Que na minha época, tudo eu achava que era frescura. Eu achava que só a minha técnica valia tudo aquilo que eu cobrava. Não é bem assim que as coisas funcionam. Hoje eu já tive outras experiências. Hoje a minha mente abriu mais. A nossa área da saúde, do bem-estar, é uma área que as pessoas são muito militantes, são arrogantes porque elas acham que sabem de tudo, que elas fazem melhor. Não sejam essas pessoas, gente, não sejam, porque a gente sempre lá na frente olha pra trás e fala, nossa, podia ter sido diferente, podia ter aberto a minha cabeça, pra coisas diferentes, coisas novas. Façam as coisas desse jeito, do melhor jeito que vocês puderem. Se existe lençol térmico, invistam nisso. Se você acha que tem que ter um mini aquecedor portátil, gente, a tecnologia tá aí, a modernidade tá aí. Eu digo sempre para as pessoas, as coisas, a tecnologia não é nossa inimiga. Ela veio para facilitar a nossa vida. E se você tá aí lutando contra tudo isso, sendo opositor das coisas, se você sempre é uma pessoa do contra, você vai ficar pra trás. Essa semana mesmo eu presenciei, né? A gente tem os haters aqui, infelizmente a gente lida com isso. E assim, se você é uma pessoa que não abre a tua mente para as coisas novas, para coisas diferentes, para uma visão, alguém que compartilha algo ali de uma forma que você não faz. Não é porque tá errado, mas um jeito de fazer aquilo talvez seja melhor do que o seu. Então, aproveitem essas oportunidades. Tem coisas que são inovadoras, comprem, invistam no atendimento de vocês. Eu sou super a favor não só de aquecedor portátil, como de um ar-condicionado, se vocês puderem investir. Um ventilador. Ah, Rafaela, eu moro no Nordeste, tô começando agora, não tenho. Se o seu caso é de calor, investe aí no ar-condicionado, já começa bem. Você não vai se arrepender de ter investido nisso. Parcela, faz igual o Gustavo Lima. Eu não quero saber quanto é, eu só quero saber em quantas vezes dá pra parcelar. E é isso, esse é meu lema de agora em diante. Depois que eu descobri, então, gente, vai ficar suave. Você não vê o valor daquilo,
até você ter essa experiência. Depois que você tem experiência, você vê que aquilo realmente vale o que você pagou e muito mais. Às vezes fica até barato. Então, já começa logo bem. Se você pode parcelar, se você tem um limite para comprar, seja um mini aquecedor, seja o lençol térmico, seja o ventilador, começa com o que você tem, que você pode. Se você puder começar com o melhor, melhor ainda. Uma pausa nesse conteúdo para falar que eu aprendi uma coisa também muito interessante, um conceito bem legal, de nunca um ou o outro. Se você puder, essa é a minha opinião número 2, tá? Se você puder ter os dois, sempre um e o outro, vai ser muito melhor. E vocês vão entender isso mais pra frente se vocês colocarem em prática. Então, nunca, esse pensamento é muito pensamento de escassez. Então, se você tá pensando assim, é porque você ainda tá vibrando nessa energia, tá com um pensamento um pouco limitado, né, restringido. Então, expande a sua mente para novas ideias que você vai colocar isso em prática e vai ver o resultado. Sempre um e o outro, nunca um ou tipo isso ou aquilo. Geralmente a gente escolhe assim porque não tem como, mas claro que se você puder escolher apenas um desses para começar, logo mais pra frente você vai ter uma opção de comprar, de agregar sempre mais aí nos atendimentos quando você tiver uma condição melhor. Com o melhor. Se você não puder, vai fazendo aos poucos e não desista, porque quem vence, quem consegue melhorar as coisas é quem persiste. Hoje, olhando pra trás, eu repenso muito aí a minha trajetória, o quanto que eu poderia estar bem. Bem, eu digo no sentido, gente, de propósito, de alcançar as coisas que eu planejei, né, ao longo da minha vida toda. Dessa parte profissional, né? Poderia estar com várias clínicas, mas eu não sei se isso realmente ia me fazer feliz. Hoje eu sou feliz, sou muito feliz sem ter essas coisas, então talvez eu acho que eu não esteja tão no caminho errado assim. Eu sou muito feliz em ensinar, em vir aqui gravar aulas, compartilhar tudo que eu sei, mostrar uma nova perspectiva para as pessoas. Então, se você, Cleiton, e você, amiga ou amigo que estiver me assistindo, puder investir, invista. Você no começo vai ser resistente, principalmente se aquilo tiver muito fora do seu alcance. As pessoas, elas só criticam, elas só reclamam se o problema for dinheiro. A questão sempre é dinheiro. Então, se o dinheiro não fosse problema, você não faria? Você não teria? Então, invista, se esforça. Às vezes é só no começo, de repente você vai ter que fazer um pouco mais de atendimento, vai ter que fazer umas promoções, vai ter que fazer convite para as pessoas, vai ter que ser muito mais ativo, atrair muito mais clientes, persistir um pouco mais aí na hora de fazer um atendimento para convencer essas pessoas do valor do seu trabalho, de tudo que você faz. Você vai ver que lá no final, depois as coisas vão ficando mais fáceis e vai ser melhor para você desse jeito. Todo mundo passa aquilo que precisa passar. Invistam em tudo de bom para melhorar a experiência do cliente. Vocês não vão se arrepender. Seja um mini aquecedor, um ar-condicionado, um ventilador, um umidificador de ar, seja qualquer um desses, dependendo da região que você tiver. Não pense que vai ser dinheiro jogado fora ou que vai aumentar demais a sua conta de energia. Eu já pude experimentar aqui em casa mesmo o uso de alguns eletrodomésticos que as pessoas falavam que eram super caros. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que se você comprar um eletrodoméstico novo ou até mesmo semi-novo, mas em um bom estado, ele vai estar super calibrado, ele não vai ter esse problema de você ter o dobro da conta de energia daquilo que você paga. Por exemplo, aqui em casa, eu vou dar só um exemplo pra vocês, tá? De uma outra área, mas é o que acontece. Aqui em casa eu tenho tive um problema de saúde, tive que ficar fazendo repouso e aí investir em alguns equipamentos aqui. Um robô aspirador, uma máquina de lavar.
Eu tenho a minha máquina também que ela lava e seca. A diferença na minha conta de energia na época foi de aproximadamente R$ 25. Daquilo que eu já consumia quando vinha um pouco mais, foi isso que eu tive de aumento de energia. E eu estava no estado do Mato Grosso, onde a energia é muito cara. Hoje eu estou aqui em Barueri, São Paulo, e assim, a conta de energia lá era bem maior do que aqui. Aqui a gente tá na tarifa verde, às vezes, em alguns momentos. Então, eu acredito que aqui eu não vou nem sentir, porque a energia vai vir muito mais barato do que eu pagava lá. Lá era muito alto mesmo, gente. Não pense que vai ser um valor exorbitante que você não vai conseguir pagar. Você tem sempre que pensar que essa pessoa que vai vir aqui, que vai ser atendida por mim, que ela vai sair falando, né? Como eu gostaria de ser atendido se fosse eu, qual a experiência eu gostaria de ter, qual o tipo de atendimento, e aí você vai decidir se você vai investir nisso ou não. Eu sou a favor, porque eu acredito que todo esse esforço vale a pena. Você, quando tem uma experiência sensorial diferente, você já fica encantada. Às vezes pode ser um cabeleireiro para uma mulher ou para um homem, não sei, fazer a barba, alguma coisa assim. Se você vai lá e você fazer em casa é uma coisa, você fazer com um profissional, com uma pessoa experiente, já tem a técnica, já tem experiência, já tem todo o protocolo, passo a passo do atendimento, é diferente. Você vai lembrar sempre daquela sensação. A mesma coisa se você for em um spa, alguma coisa assim. Invista. Tem muita promoção, tem período de datas comemorativas que as lojas, elas sempre fazem picos de venda. Então tem Magazine Luiza, enfim, todas essas lojas, elas sempre têm ofertas. Procurem e comprem, às vezes pela internet. Sai muito mais em conta, mais barato do que você comprar na loja física. E aí você ainda recebe em casa. Pensem em todos esses comodismos que vocês têm com as novas tecnologias, com as redes sociais. Sempre tem alguém também desapegando. Entrem nos grupos de desapego. Aqui em São Paulo a gente utiliza muito, é muito forte. E as pessoas, elas às vezes estão com alguma coisa parada na casa delas, e ter um equipamento desses parado é perder dinheiro, né? Porque você investiu, mas não tá usando. Então muita gente desapega, principalmente porque, por exemplo, vai mudar de estado. Então, deu a louca lá, precisa liquidar tudo, eles vão lá na internet, no Facebook, nas comunidades, marketplace, tudo isso. Procurem sempre essas opções. Vocês ainda vão pagar mais barato, vão realizar o sonho de vocês de oferecer essa experiência para o cliente de vocês muito mais agradável, e podem ter certeza que tanto para o frio quanto para o calor isso faz toda a diferença. Uma pessoa que ela está passando muito calor ou muito frio na hora da massagem é extremamente desagradável, ela não entra em um relaxamento, né, um relaxamento profundo, assim, é muito difícil. O sensorial para ela, barulho, pensem em uma coisa, barulho já atrapalha. Imagina você sentir muito frio ou muito calor, então vai ser extremamente agradável. Então comprem, essa é minha dica número 1 aqui para vocês. Não tenham medo, não pensem como eu, lá atrás, há anos atrás, gente, isso faz muito tempo, né? Quando eu comecei na profissão, eu achava que era tudo frescura. Só que depois que eu comecei a viver, a ter experiências, eu já fui em spa, eu vou contar essa experiência pra vocês. Então se inscrevam aqui no canal, dá like nesse vídeo, compartilha com outras pessoas também que estão começando a estudar e precisam conhecer o mercado da massoterapia de verdade, sem frufru, sem glamour, sem glitter. E é isso, eu super apoio vocês autônomos, né, a trabalharem. Minha intenção é ajudar vocês que são pequenos a crescerem, a viverem, a terem previsibilidade na profissão. Então se inscreve, curte o vídeo e compartilha. Eu te vejo então na próxima técnica e até mais.